Fala galera, estamos aqui para falar sobre uma das estreias dessa semana, que é o filme de terror Animais Perigosos. Que assim, eu vou ser sincero, de princípio, não tava botando nenhuma fé nesse filme. Inclusive, se vocês voltarem aí e procurarem alguma live que eu participei com o Thiago, eu tirei sarro desse filme. E pô, os últimos filmes de tubarão que saíram não foram tão legais, né? Tem o do avião que afunda, que é da Amazon, e é cercado por tubarões, que é bem ruinzinho. Tem o do Rio Sena, da Netflix, que também é bem ruinzinho. Então, assim, a safra de filmes de tubarão, apesar de gostar muito de filmes de tubarão, a última safra desses filmes não tava muito legal. E, assim, Animais Fantásticos tem uma carinha ali de filme B, só que é aí que tá a graça, porque ele abraça essa carinha de filme B e encontra um caminho para fazer um filme de tubarão que não é de tubarão. Isso não é um problema, não é tipo Harry Potter sem Harry Potter. É um filme de tubarão que trata do tubarão, usa o tubarão como elemento importante, mas o foco é deslocado. O filme conta a história de uma surfista chamada Zephyr, que ela é sequestrada por um serial killer, por um cara que leva as pessoas para passear para ver tubarão, só que ao mesmo tempo ele também é um assassino em série que usa os tubarões para matar pessoas enquanto ele filma. Então tem ali uma série de fetiches misturados, né? Fetiches envolvendo tubarões e filmagens violentas e tal. E aí ela é sequestrada por esse cara, fica presa no barco e sozinha ela tem que descobrir como fugir. Então, por exemplo, já tem uma referência muito legal, não necessariamente uma referência, mas um paralelo com Águas Rasas, que aí sim é um filme de tubarão que eu gosto, porque é isso, é uma pessoa isolada em um cenário problemático, tubarões em volta, e ela tem que encontrar uma forma de fugir. Aqui tem um elemento a mais, que é um psicopata completo, que é interpretado pelo Jai Courtney, e ele é de fato um psicopata, e é um psicopata que parece ser invencível. E isso também muito alinhado com essa ideia do filme B, sabe? Porque ele toma porrada, ele cai, e ele levanta e continua perseguindo ela. Então, tipo, é bem absurdo. E o filme entende que ele é absurdo e abraça esse absurdo. Ele é absurdo desde o conceito. Então, tipo, é aquele tipo de filme que não tem como não ser absurdo. Então, quando ele abraça esse lado, ele encontra um senso de humor que é muito particular. É um senso de humor mórbido, muito bizarro, mas que funciona. Em dado momento, por exemplo, eu cheguei a falar assim, cara, se o filme acabar com um cachorro, porque tem um cachorro em cena também, se o filme acabar com esse cachorro resolvendo o crime, eu não vou me surpreender. Porque o filme ele vai indo numa sequência tão louca de coisas estranhas que um cachorro ser o elemento chave da resolução do crime não seria nada demais. Mas, dito isso, o filme me surpreendeu bem. Ele é dirigido pelo Sean Byrne. Eu nunca vi nenhum filme dele, então é um nome novo para mim. E do elenco, a única pessoa que de fato eu conheço é o Jai Courtney, que não tinha feito trabalhos tão surpreendentes assim, tão interessantes. Faz o Boomerang no Esquadrão Suicida, por exemplo. Os outros são nomes pouco conhecidos, então é um filme barato, um filme pequeno, mas que encontra nessa falta de dinheiro, nessa falta de espaço para trabalhar, um cenário de criatividade interessante, rotas de fuga interessantes. E aí eu admito que o filme ele vai se enfraquecendo um pouco, porque ele fica meio repetitivo. A partir do momento que ele estabelece, e a cena de abertura é muito boa, é uma cena que brinca com os tubarões, inclusive a forma como o Sean Byrne filma os tubarões, que obviamente são de computação gráfica, né? Mas ele filma os tubarões de uma forma muito interessante, ele parece ser apaixonado pelos tubarões, então os tubarões eles ficam num limite, num limiar muito curioso entre majestoso. Então tem umas horas que ele filma assim o tubarão passando e é tipo, cara, que animal impressionante. E logo eles vão pro assustador. Então é muito interessante como ele lida com o animal, apesar do animal não ser o ponto principal do filme, né? Ele podemos dizer que os tubarões são coadjuvantes de luxo aqui. Mas ele encontra bons caminhos ali de fuga. Mas voltando, né? Ele tem uma cena de abertura muito forte, muito legal. E aí o estabelecimento dos personagens também funciona. Tem ali uma construção de um draminha que acaba sendo necessário. Um pouco piegas, mas ok.
E aí a gente vai, de fato, para a perseguição do barco, né? Para a necessidade de fugir do barco. E ela é inteligente, ela se vira, a protagonista, que é a Zephyr, que é interpretada pela Hesse Harrison. Só que acaba ficando repetitivo, como eu disse, né? Ela foge, ela tenta fugir, aí o cara consegue impedir. Aí ela consegue tentar fugir de novo, ele que é um monstro psicopata invencível, consegue impedir de novo. Mas ao mesmo tempo, essa repetição, ao mesmo tempo que ela fica enjoativa, ela ajuda justamente a construir esse personagem como um ser imparável e que é capaz de tudo. Tipo, qualquer pessoa que pisar no barco pode acabar morta, qualquer coisa pode acontecer ali naquele cenário. Então, tem uma repetitividade, mas também tem um senso de urgência e de imprevisibilidade muito interessante. Mas eu acho que, de fato, o que me pegou é justamente esse humor mórbido. Então, ele é um filme que ele é de terror, tem umas cenas que lidam bem com a agonia, que fazem você dar uma revirada, assim, na poltrona, mas só que tudo, a parte mais interessante é justamente como parece um humor mórbido, não é uma parada que você vai ficar gargalhando, mas ele tem uma ironia ali, sabe? Ele tem um sarcasmo que tá muito na entrelinha, mas que me pegou bem. E aí você vai se apaixonando, você vai começando a torcer pela personagem, você vai querendo que o psicopata se ferre, mas ao mesmo tempo a próxima cena pode ser absolutamente imprevisível. E nisso o filme prende o espectador e vai ganhando boas camadas, sabe? Camadas, de novo, de filme B, e que tem um final óbvio, que consegue, que não é exatamente surpreendente, mas que tem um desenvolvimento ali que dentro do possível ele funciona muito bem e ele prende o espectador como entretenimento. Então, ao contrário desses outros filmes de tubarão que eu citei, pelo menos esse filme ele entende o potencial do tubarão como monstro, passa um pouco desse potencial para um outro monstro que é tão imparável quanto o tubarão do Spielberg, por exemplo, e encontra caminhos interessantes de traduzir isso em um filme de terror que consegue entreter muito bem. A nota para Animais Perigosos é 3,5 de 5. Filme bem legal. Não dava nada, não dava literalmente nada. E me diverti muito mais do que eu esperava com Animais Perigosos. É isso, até a próxima. Valeu!